Olá Nação Ranger, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mega Power Brasil. E vocês bem sabem que quando eu apareço aqui, tem um tempo que eu não apareço, mas quando eu apareço aqui, o assunto só pode ser um, que é Power Ranger Hyperforce, a série de RPG de Power Ranger que se tornou uma temporada. Então hoje nós vamos revisar os episódios 8, 9 e 10 e vamos ver como nossos Rangers viajantes do tempo estão nessas aventuras de hoje. A dica que eu dou pra vocês é que, como tem um tempo que eu não apareço aqui, tem um tempo que a gente não fala de Hyperforce no canal, se você não viu os 3 primeiros vídeos falando sobre o episódio 1 ao episódio 7, tem um card que vai aparecer em um desses lados aqui que vai levar você pra ver esses vídeos. Então a dica é boa, vai lá, assiste, se atualiza no que está acontecendo, volta nesse vídeo e começa a assistir de novo. Como toda série que se preza, Power Rangers Hyperforce também tem um especial de Natal, que no caso é o episódio 8, que se chama o Especial de Natal featuring Papai Noel, né? Incluindo aí o Papai Noel, tendo uma participação especial do bom velhinho, né, cara? O episódio ele foi ao ar no dia 19 de dezembro de 2017, né? Comemorando aí as festas que estavam por vir, com um episódio que quase teve o cast inteiro, só não teve o Jack, né, no caso o Paul Schreier, porque parece que ele teve uma cirurgia no dente, ele teve alguma coisa pra fazer, então não tem Jack nesse episódio, mas em compensação a gente tem o Zack Ilbon, que é o chefão da Hyper RPG, fazendo o Papai Noel nesse episódio de hoje. E se você assistiu nossos últimos reviews ou assistiu os episódios referentes aos últimos reviews, você sabe que os Rangers eles acabaram de sair de uma aventura em Corinto, inclusive teve o Jen, teve ali o Ranger Dourado de RPM, e nesses episódios aconteceu uma revelação muito grande que a Vesper se mostrou sendo parte robô, né? Ela é uma androide, uma cyborg, ela é metade humana, né? Metade humanoide e metade robô. E por conta disso, a equipe ela ficou emocionalmente abalada. Eles não sabiam direito se podiam ou não confiar na Vesper direito, isso rolou toda uma sensação de desconfiança entre a equipe. E no começo desse episódio de Natal, a gente vê a Vesper se abrindo com o pessoal, se abrindo com a galera, falando que ela não tem culpa de não ter contado pra eles que ela era parte máquina, porque nem ela sabia, pra ela também era novidade. E para acalmar os ânimos, a gente tem o Marv, que é o Ranger Vermelho, falando para a equipe, né, falando para ela e para todo mundo, que ele também tem uma revelação a fazer para tranquilizar um pouco os ânimos. E ele conta que, na verdade, ele não é um humano. Ele também é um alienígena, assim como várias pessoas em Power Ranger, vários aliens e vários Rangers até. Ele não é natural da Terra, e sim ele é natural do planeta Kaien. Essa é uma parte muito maneira desse episódio. Se você é um fã mais atento, se você assiste Super Sentai, esse som pode soar um pouco familiar para você. Porque o planeta Kaien é nada menos do que o planeta natal do Lucky, o Ranger Vermelho de Uchu Sentai Kyuranger, que é uma das temporadas que ainda não foi adaptada nem pela Saban e nem pela Hasbro. E tudo dá a entender que isso não é só uma leve referência, porque o Marvel ele começa a explicar histórias sobre Kaien, né, contos sobre Kaien. Inclusive ele fala sobre a história de um guerreiro leão que junto com outros 8 guerreiros chegou a salvar a galáxia, que é justamente a premissa de Kyuranger. Então, de certa forma, pra galera que fala que Kyuranger precisa ser adaptado logo, quanto antes, quem sabe não foi aí Hyperforce fazendo uma certa previsão de parte do plot. Quem sabe quando for adaptado a gente não tem o Marvel dando as caras aí com o Peter Sudasso, a gente não sabe, cara. Mas o que acontece é que Kaien existe no canon de Power Ranger graças ao Marv, cara. Fica inclusive a chamada para vocês teorizarem sobre isso, teorizarem sobre o quão dentro do canon de Power Ranger já está Kaien e já está aí o que pode vir a ser a adaptação de Kyuranger. Vocês podem jogar aqui nos comentários com a hashtag Squad do Poder, a gente quer saber aí como a mente de vocês trabalhando com essas teorias todas, não esquece. Mas sim, a gente deu aí um leve parêntese na história, mas é porque é importante sempre teorizar sobre. Mas voltando, a gente tem os Rangers, cada um falando um pouquinho sobre suas origens, já que o Marvel começou a falar também. Isso gera uma sensação de nostalgia entre todos eles, e eles começam a sentir falta do ano 3016, de suas famílias, de seus amigos. E isso, né, gera ali aquele clima de lembrança entre os Rangers, que é interrompido por uma falha no Alpha 55. Ele começa a desligar, ligar, e do nada eles recebem uma transmissão, uma voz que eles não sabem o que é, dizendo que eles vão ser teletransportados, eles vão sair da nave. E antes deles conseguirem reagir, quando eles se dão por si, a gente tem todos os Rangers, menos o Jack, num lugar completamente inóspito, branco, cheio de neve, que eles não sabem aonde é. E aí, claro, né, como toda quest de RPG, tem que descobrir o que está acontecendo, o que está vendo, onde você está. E eles começam a vasculhar, e eles encontram uma placa que diz Polo Norte e diz o dia 24 de dezembro de 1985, que é muito estranho porque normalmente até tem a placa com o nome do lugar, mas nunca com a data. Então você já começa aí, tudo bem que o título já denunciava muito, mas você já começa a suspeitar o que vem por aí, o que vai acontecer no episódio
que no caso era o episódio da semana. E justamente quando eles estão tentando entender qual é o grande lance com essa data e com esse lugar, eles são surpreendidos por um gnomo que aparece do nada, um duende, seja lá o que for, que se apresenta como um Squeezy. E aí o grande lance é que ele mostra conhecer os Rangers, ele fala que estava esperando eles e que tem que quase fazer uma visita guiada por onde eles estão. E ele vai, ele pega os Rangers, ele vai andando ali pela vilazinha, tem vários outros gnomos, duendes, enfim, bichinhos que ajudam o Papai Noel, sem querer dar spoiler, mas eles vão encontrar o velho. E aí, eventualmente, eles chegam numa fábrica de brinquedos. E aí o Ed, como ele é o historiador, né, ele é o nerd da equipe, ele começa a ligar os pontos, ele fala, caramba, véspera do dia 25, a gente tá num lugar frio, tem um monte de gnomo, duende, elfo, sei lá que bicho é esse, e tem essa fábrica de brinquedo, eu sei onde a gente tá. E aí ele chega pro Squeezy e fala assim, seguinte, eu quero ver o chefão, me leva pro chefão. E o Squeezy, como ele já conhecia o Rangers, ele já esperava por eles, ele fala, não, sem problema, vamos levar, porque inclusive ele está precisando falar com vocês que ele tem um serviço para passar para vocês. E ele leva, né, os Rangers para uma... Imagina, né, que aquelas fábricas de brinquedos de desenho, toda de madeirinha, eles chegam numa hora que tem um portãozão gigante assim, dentro da fábrica, e quando eles abrem tem ninguém menos do que o bom velhinho ali, São Nicolau, Papai Noel, Papai Natal, dependendo da língua, tem vários nomes, é o nosso amigo ali da Coca-Cola, o velho de vermelho gordão, e ele chega e ele fica feliz em ver os Rangers, ele fala, nossa, eu tava querendo ver vocês, e aí rola um bate-papo ali, ele deixa a galera a par do que está acontecendo, né? Porque o que acontece é que ele precisa da ajuda dos Rangers para uma missão de véspera de Natal que vai salvar o Natal. O que acontece é o seguinte, o Krampus, que é a parte negativa ali, é o Papai Noel do mundo bizarro, ele quer destruir o Natal, porque ele roubou a lista de quem é malvado, quem é bonzinho, e ele quer azucrinar, anarquizar o Natal e vai destruir o Natal do mundo todo, e ele precisa da ajuda de guerreiros competentes ao lado dele, porque o Krampus é muito poderoso, já que ele está com um artefato mágico, no caso, a lista do Papai Noel. E aí, claro que eles topam, né? Imagina você receber o chamado do Papai Noel para trabalhar na véspera de Natal, né? Você não ia negar, e nenhum dos nossos 4 Rangers negaram. Inclusive, na hora, né, que eles estão falando sobre isso, ele chega a ser indagado, né, pelos Rangers, por que todos estão ali menos o Jack. E o Papai Noel fala que, como ele já sabia da vinda deles, ele também sabia que o Jack ele estava fazendo um papel muito importante na aventura deles, porque ele sabe que ele tirou eles da quest principal deles, mas ele fala que o Jack está resolvendo uma coisa que vai ser muito importante no futuro, mas ele não pode contar, porque tem coisas que você só pode saber na hora que é para saber. E aí eles começam, né, a investigar sobre onde pode estar o Krampus e chegam à conclusão que, como ele é um ser da noite, ele só vai atacar à noite, então eles têm que esperar, porque ainda está num período claro do dia. Então eles ficam ali, dão uma enrolada, o Marv chega a perguntar para o Papai Noel algumas coisas, do tipo, se ele sabe aonde está o irmão perdido dele. E o Papai Noel repete a mesma coisa, que tem coisas que você só pode descobrir na hora certa, e tem coisas que você só pode descobrir por você mesmo, então não é o Papai Noel que vai contar. Ele sabe onde está o irmão, ele sabe quem é o irmão, a gente também, mas nessa altura do campeonato a gente não sabia. Mas ele fala que o Marv vai descobrir sozinho na hora certa, então o Marv guarda isso pra ele. Ali, tipo, ele sabe que uma hora vai acontecer, ele só não sabe quando nem como. Pois bem, a noite cai e a gente tem os Rangers ali, junto com o Papai Noel, né, armando uma tocaia para tentar achar o Krampus, e eles acham. Na verdade, o Krampus acaba achando ele porque ele joga na nossa equipe todos os soldados rasos, que seriam ali os bonecos de massa, os piranhatrons do Krampus, que são seres meio sombrios, ele não tem muita forma definida até onde eu lembro. E ele começa, né, uma certa luta entre eles, aquela luta básica antes da grande luta, né, até que chega na hora do Krampus mesmo. Ele aparece, ele é monstruoso, vocês podem dar um Google aí no que é Krampus, o Rafa pode botar algumas imagens pra gente, ele é um bicho medonho, com chifres, é um diabão do Natal. E aí eles, né, quando a situação aperta, você tem que morfar, e todos eles morfam, como a gente sabe tem a sequência de morfagem, mas uma das coisas mais legais é que não são só os 4 Rangers da missão que morfam, o Papai Noel também morfa. O que acontece é que ele chega pro Squeezy, né, pro ajudante dele, e fala assim, traz aí os equipamentos, traz os apetrechos especiais. E ele traz o que o Papai Noel chama de Battleizer. A gente sabe o que é Battleizer, né? Nas temporadas de Power Rangers sempre tem. É aquele enhancement, aquela melhora, geralmente no Ranger vermelho, né? Que geralmente é uma armadura, a gente tem isso em Espaço, Galáxia Perdida, em várias temporadas tem, né? E o primeiro a apresentar um Battleizer em Hyperforce não é nenhum dos membros ativos, e sim o Papai Noel. O que ele pega é
dá a entender que é como se fosse uma coisa por cima da roupa dele, então não é bem uma morfagem. É como se o Papai Noel já estivesse morfado o tempo todo, afinal de contas é super poderoso, ele veste vermelho, né? Faz todo o sentido do mundo. E aí ele bota, né, o Batalhais, ele começa a lutar com o Krampus. E o Krampus, quando o cinto aperta pra ele, resolve ficar gigante. E aí, nossa, esse episódio é muito maneiro, porque loucuras que só Power Ranger pode proporcionar, em especial num ambiente completamente livre como um RPG. Porque aí beleza, a gente não pode ter um Megazord, né, porque tá faltando um dos Rangers, então eles chamam, quando o Krampus cresce, os Zords separados dele. E o Papai Noel, para ajudar, chama o Zord dele, que é o trenó dele. Só que o trenó, você pensa, um trenó é uma coisa miúda, né? Não é tão grande, cabe uma pessoa, duas no máximo. Ele chama o trenó cresce e vira tipo uma nave. E eles vão, cara, e começa a luta, né? Robô contra o Krampus, e a nave começa a atirar, né? A nave trenó do Papai Noel começa a atirar. A luta vai se desenrolando, até que, quase num momento de filme de ação dos anos 80, o Papai Noel tá sobrevoando sobre o Krampus assim, e ele solta do trenó com um monte de granada, de dinamite, sei lá, entra na boca do Krampus e explode. E aí o Papai Noel não morre, ele continua seguro, fica em calma, mas o Krampus ele se dissolve como uma sombra ali e vai embora. Eles conseguem derrotar o Krampus e salvar o Natal ao lado do Papai Noel, cara, tipo... Porque descobre que o Papai Noel é um Ranger, não dá pra ficar melhor do que isso. Basicamente o episódio se resume a isso, essa grande busca pelo Krampus, algumas revelações aí de o Marv tem um irmão, ele é um alienígena, a Vesper não sabia que era parte máquina, o Papai Noel é um Power Ranger, enfim, tem essas revelações e tem ele salvando o Natal, que é aquele momento, yay, salvou o Natal, né, cara, espírito natalino, é bem bacana, mas o episódio chega ao fim com o Papai Noel, primeiro, né, eles salvam, né, eles destroem o Krampus, pegam a lista de volta, o Papai Noel vai com os Rangers para a oficina, toma ali um tirico-tico, né, um chocolate quente, um biscoitinho, né, coisa clássica de Natal, e aí ele fala, olha, é o seguinte, lembra da placa que vocês acharam quando chegaram aqui no Polo Norte? Ah, lembra. Volta pra lá, porque o Jack, pelos meus cálculos, já deve estar chegando lá. Então a gente vê aí que o Papai Noel, ele é quase como um ser meio onisciente, né, cara? Ele sabe quando vai acontecer, ele tem esse dom premonitório de ser mágico, talvez meio Ranger, a gente não sabe, ele tem essa mágica dentro dele que ele diz, olha, o Jack tá lá esperando vocês do lado da plaquinha, pode ir lá que a nave tá lá, obrigado por salvar o Natal, eu não conseguiria fazer sem vocês. Beleza, eles saem, quando eles chegam na placa, realmente o Jack está ali, saindo da nave e mandando os Rangers entrar porque eles têm uma missão muito séria para continuar fazendo. E aí o episódio acaba e a gente só vai descobrir no próximo episódio, que pra gente vai ser logo depois da vinheta, que é um episódio que tem aí a volta de uma pessoa muito grande na franquia, vocês já vão saber quem é. Pois bem, o nono episódio de Power Ranger Hyperforce, né, ele teve todo um hype sendo criado em volta dele, porque a gente ia ter aí a participação especial de Jason David Frank como Tommy. Só que ninguém sabia qual época do Tommy ia ser, né? Goste você ou não, o Tommy Oliver ele é se não o personagem mais proeminente da franquia, ele sempre está aparecendo, ele tem um certo peso em cima dele por ter sido o primeiro Ranger especial, depois se tornou líder, e aí voltou, e ficou um tempo sem aparecer, depois voltou de novo. Tem gente que acha que é demais, tem gente que acha que é ok, eu particularmente acho bacana, né? O Jason David Frank ele se dedica bastante à franquia, inclusive quando convidaram ele para Hyperforce ele entrou de cabeça assim, falou, não, vamos aí, vai ser sensacional, e a gente chegou a descobrir quem ele ia fazer, que época do Tommy ele ia fazer, só no dia mesmo, com a revelação do título do episódio, que era a volta do Dr. Tommy Oliver. Então a gente já sabe ali que não pode ser nenhum Tommy antes de ir no Trovão, porque a gente só conhece ele como uma pessoa com PhD em Dino Trovão, então a gente não vai ter um Tommy verde, a gente não vai ter um Tommy branco, a gente não vai ter nenhum dos Tommys vermelhos, mas sim a gente vai ter o Brachio Ranger aí, o Tommy preto, aparecendo como convidado especial e fazendo um baita episódio. Tudo bem, como o episódio começa exatamente? A gente tem aí o Jack, ali no exato segundo onde parou da outra semana, a gente tem o Jack saindo da nave e mandando a galera entrar. E logo atrás dele aparece alguém que eles não conseguem distinguir direito quem é, mas quando eles entram na nave, eles veem que é o Tommy. O Tommy já está a bordo da nave quando os Rangers voltam. E aí eles, né, rola aquele, meu Deus, é o Tommy Oliver, né, porque como todo bom Ranger da Patrulha do Tempo, eles estudaram a história dos Power Rangers, então eles sabem da importância do Tommy na rede de morfagem e tudo mais. E aí eles ficam, né, naquele momento de tem que conhecer ele, tem que se apresentar e tudo mais, mas eles tentam dar uma brifada ali, tentam colocar o Jack no que estava acontecendo. Eles contam que
nessas últimas horas eles ajudaram a salvar o Natal. E aí o Jack fala, olha, bacana vocês terem salvado o Natal nas últimas horas, só que pra vocês não passaram horas, passaram semanas pra mim. Enquanto vocês estavam fazendo essa quest de horas, eu fiquei umas semanas junto com o Alpha 55 tentando encontrar vocês. E aí a gente tentou fazer algum gadget que achasse anomalias temporais, porque vocês seriam uma anomalia onde vocês caíram. Só que quando a gente terminou de construir, a gente teve um chamado, ele alertou que tinha um abalo temporal muito maior no ano de 2005 na Feira dos Arrecifes, que era justamente a cidade ali de Dino Trovão. E ele e o Alpha 55 vão, encontram o Tommy, e ele dá uma brifada no Tommy, ele conta que tem alguma anomalia acontecendo ali, e o Tommy na hora já liga ao fato que pode ter a ver com o Mesogog. A gente sabe que no final de Dino Trovão, o Mesogog foi derrotado e voltou a ser o Anton, né, que era o lado bom dele, né? Mas eles ficam nessa de, então pode ter alguma coisa a ver com o Mesogog. Vamos fazer o seguinte, ao invés da gente ir só nós dois, vamos resgatar a galera, vamos fazer um time melhor e vamos tentar descobrir o que está acontecendo de verdade. É o que eles fazem. Eles vão lá em 85 no Polo Norte, pegam a equipe, montam essa super equipe e falam assim, beleza, onde a gente vai, por onde a gente vai começar? Vamos fazer assim, vamos voltar pro meu laboratório, o Tommy fala, porque ele está recém-construído. A gente sabe também que ao final de Dino Trovão o laboratório ficou meio nos estados meio não tão habitáveis, né? E aí no caminho pro laboratório do Tommy, eles fazem uma nova varredura nesse aparelho novo, nesse add-on novo da nave Hyperforce, para tentar descobrir qual é a anomalia que está se formando ali em 2005, e eles descobrem que na verdade o que aconteceu é que o líder da aliança, né, que é o vilão da temporada, ele está tentando fazer o Anton Mercer voltar a ser o Mesogog, para contratar o Mesogog para essa equipe de seres malignos que ele está montando para destruir todo o tempo, o espaço e tudo mais. E aí, beleza, eles já sabem por onde começar, eles têm que procurar o Anton, né? E eles partem para o laboratório deles. O que acontece é que quando eles chegam no recém-reconstruído laboratório do Tommy, a Hayley, que era amiga do Tommy da temporada, né, que servia quase como o alfa da temporada, ela tá anarquizando o laboratório, tá destruindo tudo e tal, e eles começam a investigar, né, usam ali as perícias dele de RPG, e eles descobrem que ela tá alterada mentalmente, alguma coisa tirou ela da razão dela. Eles dão uma analisada e eles deduzem que deve ser algum tipo de gás, alguma coisa. Eles dão um apago ali nela para ela voltar à consciência normal dela e começa a procurar da onde está vindo, qual é a fonte desse gás, dessa coisa que tá afetando a mente das pessoas ali de Feira dos Arrecifes. E quando eles saem para procurar, eles descobrem que o foco principal do gás está sendo justamente no café da Hayley, né? Que tem um monstro ali, o monstro do episódio está ali, que é o Pônei Perfume, né? Que é meio pônei, meio cavalo, meio árvore. Ele é um bicho que solta gás e esse gás deixa as pessoas loucas. Só que quando eles chegam para, né, que descobrem isso, a situação já está alastrada demais. Tipo, a cidade já está um caos, tá todo mundo quebrando a cidade, se matando. E aí os Rangers, eles, primeiro, né, para tentar ter um pouco mais de backup, eles usam os cronomorfadores deles para poder energizar a dinopedra do Tommy, né, que a gente sabe que ela ficou adormecida, né, ficou levemente desativada. Então eles dão meio que faz essa ligação direta ali na pedra para ele conseguir morfar de novo no Brachio Ranger, né, no Ranger preto de Dino Trovão. E eles saem para a Feira dos Arrecifes para tentar conter a situação. Tem uma hora que eles começam a congelar os civis, sabe que nem Força do Tempo faz, que eles usam o distintivo e congelam o monstro? Então, eles começam a congelar os civis para poder tentar levemente conter esse caos, né? E para piorar a situação, em toda altura de episódio, a gente sempre tem uma hora que fica mais difícil, né? O Pônei Perfume, ele aparece, né? Ele sai, porque o lance é que eles deram uma brigadinha com eles ali no café, o Pônei Perfume saiu, e quando eles foram para a cidade tentar conter o caos, o Pônei Perfume voltou, junto com um monte de boneco de massa. Não sei se vocês lembram, o líder da aliança, ele tinha conseguido um pouco da argila que o Finster usava para os bonecos. Então ele tem um mini exército de boneco de massas ao dispor dele. E aí, né, começa a luta ali, a luta com os bonecos e alguns civis, eles têm que se separar um pouco. E, né, como todo episódio, a gente tem o monstro da semana crescendo, virando um gigantão aí, que é o Pônei Perfume. E eles chamam os Zords dele. Só que o Pônei Perfume é muito forte. Então o que acontece? O Tommy chama o Zord dele. E ele não pega leve aí na escolha dele, ele chama o Mesodon Megazord. Você lembra bem aquele Zord bem grandão? Todos são grandes, mas esse é daquele tipo que só chama quando a treta tá muito apertada. Pois bem, eles chamam ali e porrada vai, porrada vem, eles conseguem
derrotar o Pônei Perfume como era esperado do episódio, mas o problema maior ainda não era esse. O Pônei Perfume era só o mini problema, por que pareça, porque eles ainda tinham que descobrir onde estava o Anton Mercer e eles tinham que tentar impedir o Mesogog e ver o que estava acontecendo em relação ao líder da aliança, e é justamente para aí que eles vão depois que eles saem dos Zords e vão continuar a quest deles. Para sorte deles, quando o Pônei Perfume é derrotado, todos os civis voltam ao normal, então eles ainda perdem um tempinho descongelando o que eles tinham congelado, mas eventualmente eles vão lá para a empresa do Anton Mercer e encontram ele completamente quebrado, assim, ele está muito machucado, né? E eles pegam, eles vão, né, ao encontro dele para tentar ajudar, e ele começa, o lance é que ele está tão ferido que ele começa a ter espasmos de voltar a ser o Mesogog, assim, dá a explicação no episódio que ficou um resíduo, ficou coisas residuais do DNA de dinossauro ali do Mesogog dentro do Anton Mercer, e ele começa a ter espasmos de... Eu imagino na minha mente que ele ficou tipo meio Mesogog, meio Anton, sabe? Alguma coisa assim. Mas, pra surpresa de todo mundo, inclusive para do Tommy, ele não está hostil enquanto Mesogog, porque o Anton ele começa a explicar que o líder da aliança chegou sim nele e deu aí, né, teve todo esse trabalho de tentar convencer ele a se aliar ao líder da aliança e a aliança, né, desses vilões, e ele nega. E quando o Mesogog começa a voltar, o Mesogog nega também. Então assim, a gente vê que é um lance ali, tipo quando o Bruce Banner consegue controlar um pouco a persona do Hulk, né? Ele tá virando, mas ele ainda consegue lutar contra, e aí claro que o líder da aliança não ficou feliz, deu uma piaba nele, ele ficou caído ali no chão, mas né, os Rangers falam que pelo menos está contida a situação, eles administram ali algumas poções, poção não, né? Algumas vitaminas, alguma coisa para tentar fazer ele ficar levemente melhor, porque ele estava bem quebrado. E aí, quando eles falam, não, beleza, vamos levar ele para a nave para tentar melhorar, eles recebem um sinal do Alpha 55 falando o seguinte: aí em Fenris Arrecifes ainda tá rolando treta, do outro lado da cidade. Eu imagino que deve ser do outro lado da costa, alguma coisa do tipo. Ele fala assim, vem pra cá porque é outro caos focal nesse lugar, vocês precisam sair daí. E eles falam, beleza, vamos. Só que o Tommy, né, como todo bom herói, ele fala o seguinte, eu não posso deixar o Anton aqui, ele ainda tá tendo esses espasmos de Mesogog, é melhor arriscar, vai que o Mesogog volta. Aí vocês sabem, né? Todo mundo no vídeo no Trovão sabe o terror que é. Ele fala, vocês podem ir, a gente separa, eu tomo conta dele, eu levo ele pro meu laboratório, vai ficar tudo bem, obrigado, eles se despedem ali, né? Momento final de episódio, né? Só que de um jeito não tão calmo, porque eles têm que sair correndo. Mas de qualquer forma, um baita episódio, né? A gente tem aí um Ranger veterano, ou grande Ranger veterano, né? Se a gente parar pra ver, porque é um dos que voltou mais, se não o que voltou mais, participando da temporada. A gente tem o vilão da temporada dele tendo alguma leve participação, junto com o monstro original, junto com o vilão da temporada deles. Então, assim, é um episódio com muita coisa legal. Tem Megazord, o dele aparecendo, que normalmente não... Quer dizer, tudo bem que quando a Isha apareceu, a gente teve o Zord dela aparecendo também, mas esse é um Megazord, né, cara? Tem um outro impacto. E tem o Tommy, por mais que tenham pessoas que reclamem de participações demais dele, eu também concordo que poderiam voltar outros, não só o Tommy, com mais frequência, mas ter o Tommy é sempre muito legal, né, cara? Sempre dá um pump na temporada e até para a própria moral da série como um todo, da temporada de Hyperforce como um todo. Tem o Jason David Frank aparecendo, é muito bom, porque eu lembro que no dia eu assisti, todos os episódios eu assisti quando saíram, né? A audiência do Twitch foi muito alta, porque assim, onde tem o Jason David Frank, ele faz aquele escarcéu, né, cara? Ele se dedica muito a cada coisa. Inclusive é bacana porque ele nunca tinha jogado RPG, porque assim, a gente tem, por exemplo, o Paul Schreier, né, que é o Ranger amarelo, que é o Book, ele é um nerdão invicto, assim, tipo, ele joga RPG, ele joga videogame, ele se dedica a isso, então ele é um dos melhores jogadores dali, junto com o Peter Sudato também joga muito bem. Já o Jason David Frank, ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo no começo, assim, tipo, ele não sabia direito quando ele tinha que rolar dado, ele não sabia direito quais eram as consequências, mas uma coisa que era engraçada é que ele descrevia os golpes dele tão bem, porque o cara é um lutador na vida real, né, cara, ele entende muito de luta. A Malika Lin, que é a mestra, né, do jogo, ela chegou a explicar no bate-papo que teve depois do episódio que ele descrevia tão bem os golpes que mesmo quando ele tinha rolagens ruins, tipo tirava 1 ou 2, ela não conseguia dar uma penalidade tão alta, porque ele descreve assim, eu dei
uma pirueta, depois eu dei um chute revertido, não sei o que, ele dá nome dos golpes, e ela ficou meio sem jeito de tirar um pouco essa graça da descrição dele, então ela fazia o golpe ser um pouco fraco, mas não fazia, por exemplo, ele cair no chão e quebrar a perna. Só fazia não dar tanto certo assim, mas de qualquer forma foi muito legal porque, spoilers à parte, a gente vai ter o Jason David Frank voltando aí ainda em Hyperforce, né? E ele volta já sabendo jogar mais. Então esse episódio foi muito bom porque foi bom pra temporada e foi bom pro Jason pra ele aprender aí a se dedicar, né? Ele conheceu um pouco mais sobre RPG e ele se dedicou pra poder voltar melhor. Isso é muito bacana. Kudos pra ele, crédito pro nosso amigo JDF. Pois bem, vamos para o 10º episódio, então sobe aí, Rafa, a vinhetinha. E aí chegamos no 10º episódio da temporada de Hyperforce, aí quase já chegando ao meio da temporada, e o último a ser revisado no vídeo de hoje, que é um episódio que teve o título só de Família, ou Family em inglês. Que, né, geralmente quando é uma coisa muito grande, tipo Retorno de Tommy, ou Participação do Papai Noel, geralmente isso já fica meio claro, né, no título, o que vai acontecer. Nesse episódio, Família, a gente ficou meio perdido, a gente não sabia o que ia rolar, né? E ele se mostrou ser um episódio muito mais de autoconhecimento do que de ação, assim. Tipo, a gente não tem muita luta, a gente tem mais lutas internas de cada um dos personagens. Isso para algumas pessoas pode ser um pouco um drawback, assim, tipo, você pode... Ah, não, eu gosto mais de ação, mas... Esse episódio especial ele foi muito importante para a construção de cada um dos 5 Rangers. Então, apesar de calmo, é um episódio muito importante. Pois bem, começando da onde a gente parou no episódio anterior, a gente tem os Rangers indo para aquele outro pedaço de Costa dos Arrecifes que rolou a treta ali que a gente não sabe o que é ainda. Quando eles chegam lá, a gente vê mais um monte de boneco de massa junto com a Scorpina. E a gente sabe, né, que a Scorpina está aliada ao líder da aliança e que, né, ela é parte principal aí de todo esse embate da temporada. E eles, né, começam a lutar com ela e felizmente derrotam ela. É bem rápido até, tipo, eles conseguem nocautear ela. E o que eles fazem? Não vamos acabar com ela, vamos levá-la pra nave e a gente faz um esquema meio Brooklyn Nine-Nine, meio CSI, meio Lei e Ordem. A gente faz um interrogatório com ela para saber exatamente aonde está o líder da aliança, qual era o plano dele, por que ele queria chamar o Mesogog. Tem todo esse lance meio policial nesse episódio, então eles levam a Scorpina para a nave. Lá eles tentam começar a interrogar ela e ela se mostra muito relutante a revelar qualquer coisa. Mas ela começa, né, na hora do bate-boca, sempre acaba saindo um pouquinho de verdade. E nisso, o Ed, como ele tem aí a inteligência alta, né, no status dele, ele começa a deduzir o que pode ser o plano do líder da aliança. Não é nada concreto, é só uma teoria dele, mas que é muito bem explicada, né, na hora do jogo e na própria lógica. O lance é o seguinte, ele começa a deduzir que o plano do líder da aliança é salvar o Zordon, o que dá um pouco de tela azul na cabeça de todo mundo, porque a gente fica, ele vai matar alguém. Não, o plano dele é justamente o contrário, ele quer evitar que o Zordon morra. Mas por que isso é ruim, vocês perguntam? Se você bem lembra, no finale de Power Ranger no espaço, ali, contagem regressiva para destruição, né, Countdown to Destruction, a gente tem o Zordon se sacrificando, a gente tem o Andros destruindo ali o tubo dele, e com o sacrifício do Zordon a gente tem as ondas Z, né, que são a energia do Zordon varrendo a galáxia, varrendo todo o universo, e com isso purificando os vilões e destruindo alguns outros vilões, né. O que acontece é que se formou uma aliança, naquela época lá de Power Ranger no espaço, que a gente tinha Rita e Zed, Divatox e o Império do Rei Mondo, né? Junto com outros monstros, tinha um pouco do Espectro Negro também, né? Os vilões grandes até então se uniram numa Liga do Mal. E quando o Zordon se sacrifica, as ondas dele meio que filtram tudo. Então assim, os monstros que são mais monstros só viram pó, né? A gente tem ali, por exemplo, o Rei Mondo, a Rainha Machina, essa galera, eles só desintegram. No caso da Rita, do Zed e da Divatox, eles são limpos. Tipo, a Divatox a gente tem aí ela ficando algo mais próximo do que era a Dimitria, né? Que tem toda aquela teoria que elas são meio irmãs, uma é adotada, outra não, mas ela fica muito parecida com a Dimitria. O Zed e a Rita viram um casal, né? Quase meio família Addams, porque eles ficam meio que dançando na lua onde é que eles estão. Mas o lance é que os vilões se tornam bons, então o mal do universo meio que
Não acaba porque a gente tem Galáxia Perdida logo depois que tem Mal de novo, mas o Mal até aquele ponto dá uma resfriada. Qual o grande problema disso? Se ele evita do Zordon morrer, a gente evita que isso aconteça. Se os vilões não tivessem sido purificados naquela época, os Rangers do Espaço, mais o Ranger Fantasma com o Centurião Azul e a galerinha, a resistência que se formou em Power Ranger no Espaço, não teria conseguido vencer deles, porque eles estavam tomando uma coça naquela época. Então já seria ruim por aí. Se a gente for pensar mais a fundo, ia reverberar lá na frente. Por quê? A gente sabe muito bem que em Força Mística, a Mãe Mística, né, que é uma das mentoras da temporada, ela é ninguém menos do que Rita Repulsa, purificada, e que usa a magia dela pro bem. Então aí, pensa, raciocina comigo, se o líder da aliança, se ele pega e muda esse simples detalhinho de evitar que o Zordon sacrifique, ele faz com que a Rita não se purifique em espaço, que vai fazer que não tenha Mãe Mística em Força Mística. Se não tem Mãe Mística, por consequência, não tem a equipe Força Mística. E se não tem equipe Força Mística, a gente sabe muito bem os problemas que a falta dela poderia causar no mundo, assim como qualquer equipe faria falta. Mas isso só prova que qualquer coisinha que o líder da aliança mexer pode ter uma consequência muito grande, e é nisso que o Ed ele se pega por um tempo no episódio, ele fica maquinando e tal, e a gente também, pelo menos eu, na hora que eu vi isso, eu comecei a pensar esse monte de coisa. E eu acredito que vocês também, porque né, a gente sabe como é que é fã, a nossa cabeça vai muito longe. Mas o que acontece? Enquanto o Ed está ali ocupado, pensando no pior, né, teorizando, que é uma coisa importante, né, teorizando o que pode ser que o líder está tramando, a Scorpina dá um jeito de se soltar. Ela usa ali uma eletricidade, um negócio que ela solta, e ela consegue soltar e ela some. E aí o Ed, né, ele vai e avisa pra galera, ó, é o seguinte, ela tá solta, cara, pode estar em qualquer lugar da nave, e é bom te achar logo antes que, sei lá, ela comece a depredar a nave ou fazer alguma coisa. Então, né, eles chegam à conclusão que é melhor eles se separarem para tentar achar ela. E esse é o problema. A gente sabe muito bem, quem cresceu vendo Scooby-Doo, que quando separa sempre dá um problema, e não é diferente nesse caso. Qual o grande problema que acontece? Quando eles se separam, cada um deles, por um motivo completamente desconhecido, a gente não sabe o que é, eles começam a ter o que a gente acha que são visões. Eles começam a ver coisas que trazem memórias dolorosas para cada um deles. O Marv, né, o Ranger Vermelho, ele começa a ver o irmão perdido dele, que aí, né, a gente teve no episódio do Natal, né, a introdução desse mistério de que ele tem um irmão e tá perdido, o que tá acontecendo, a gente não sabe quem é. Ele começa a ver, a gente não vê quem é, a gente não vê como ele é, mas o Marv começa a ver o irmão passando na nave. O Jack, o Ranger Amarelo, ele começa a ter uma memória bem dolorosa, porque ele começa a lembrar de um cachorro dele que morreu quando ele era criança. É um cachorro robô. Mas como eles estão no futuro, né, isso é normal, que nem ter um cachorro normal. Pois é, ele começa a lembrar desse cachorro que faleceu e ele começa a ficar muito mal, e isso afeta ele também. O Ed, o Ranger Azul, começa a ter visões da ex-noiva dele que terminou com ele de uma maneira horrível. Ele explica lá como é que foi. Ele é muito abalado psicologicamente e no coraçãozinho, porque ele foi largado por essa ex-noiva e ele começa a ver ela passando também, isso também mexe bastante com ele. A Vesper, a Ranger Preta, ela começa a ver, o dela é meio engraçado, porque ela começa a ver o Ed, um Ed descoladão, assim, um Ed cool, que trata ela como lixo, porque a gente sabe que o Ed trata ela super bem porque ele gosta dela. E ela começa a ver um Ed que trata ela mal pra caramba, e isso faz ela ficar mal, obviamente. E a Chloe, que é a Ranger Rosa, ela vê talvez a pior de todas as visões, que ela começa a ver a mãe, que a gente sabe que já está morta, né? Ela fala que a mãe já faleceu há uns bons anos e que ela teve pouca convivência, que ela sente muita falta, e ela começa a ver a mãe meio que falando coisa pra ela, isso mexe muito com ela. E a Megan Camarena, né, que é a atriz que faz a Chloe, né, a Ranger Rosa, ela consegue botar muita emoção na interpretação dela, então ela chega a chorar nesse episódio. É bem pesado, assim, as partes dela e das visões dela. Como tá tudo muito estranho, tá tudo muito fora do lugar, né, porque por mais que seja uma nave e a gente esteja no fluxo temporal e seja Power Rangers, as coisas tem que ter noção, né, do que tá acontecendo. E os Rangers começam a achar que isso está muito estranho, todas essas visões e tudo mais, e eles resolvem se reunir de novo. Só que quando eles chegam, né, quando eles se encontram novamente, eles ficam na dúvida de se eles são eles mesmos ou se eles são visões. E aí, para quebrar um pouco isso, o Marv ele começa também, ele começa a abrir, né, começa a soltar todas as verdades. Ele fala, cada um começa a contar uma verdade que não teria como a Scorpina saber. Porque o grande lance é assim, eles começam a teorizar que a Scorpina está fazendo isso, ter essas visões, porque ela teve acesso
ao banco de dados pessoais de cada um deles, porque o Jack ele já era um policial da Força do Tempo, né, antes de entrar para a equipe. Então ele tinha feito meio que um database com informações pessoais de cada um deles, caso desse um problema. Ou seja, nessas informações, coisas muito pessoais que eles nunca contaram para ninguém, não estariam ali. Então eles começam cada um contar um segredo, são segredos menores, mas o maior assim de todos, eu acho que pelo menos me impactou mais, foi que o Marv, o Ranger Vermelho, ele conta que na verdade ele nunca foi um membro da Academia da Força do Tempo, ele nunca chegou a ser um aluno, ele se infiltrou, ele falsificou a entrada dele lá para poder usar a tecnologia da Força do Tempo para encontrar o irmão perdido dele. E a Chloe, por sua vez, ela conta que ela só começou a cometer todos o que... Não sei se vocês lembram, no primeiro episódio a gente vê que ela não era bem uma aluna, ela era quase que a Z em SPD, ela era quase meio ladrãozinha, né? E aí ela começa a contar que ela fazia isso porque como ela perdeu os pais muito cedo, ela teve que começar a roubar para poder sobreviver, e aí ela pagava meio de Robin Hood porque ela roubava para dar para quem precisava também. Então esses são os maiores segredos que estão jogados na mesa ali, eles descobrem que eles são eles mesmos, né? E resolvem se reunir numa sala segura, que no caso é a sala onde estaria o Alpha, que é a Med Bay, né? a ala médica ali da nave. Quando eles chegam lá, para surpresa deles, o Alpha que está lá é um Alpha falso, porque ele vai atacar eles. Quando ele chega, o Alpha já está super na defensiva e já vai partir para cima deles. Quem salva o dia, né, ou esse momento, é ninguém menos que o próprio Alpha. O Alpha verdadeiro aparece e ele, do jeito que descreve, eu imaginei assim, né, o peito dele abriu e saiu tipo uns mísseis assim e acertou o outro Alpha. Quando acertou o outro Alpha, a gente teve a revelação de qual é o grande lance desse episódio. Tanto o que a gente achava que eram visões, quanto esse Alpha falso, quanto a Scorpina, na verdade era o Primator. Primator, se você não lembra, é aquele macaco de cara azul lá de Mighty Morphin Power Rangers, que ele conseguia assumir a forma de qualquer coisa, de qualquer Ranger. Inclusive ele vira o verde uma hora, fica com um pedaço vermelho, tipo, é aquele bicho que pode virar qualquer coisa. Ou seja, a gente descobre aí que o Primator está fazendo parte dessa aliança do líder da aliança para poder aí conquistar a galáxia, para poder destruir o tempo, que é para poder fazer essa coisa que o líder quer fazer, que a gente não sabe direito o que é ainda, mas o Primator ele faz parte ali dessa equipe, porque ele se mostra um vilão muito forte, assim, mais do que só as aparências, ele consegue quebrar os Rangers psicologicamente. Porque o que acontece? Tem dado momento eles saem da nave, né? Eu imagino que eles tenham estacionado em alguma época, e aí o Primator cresce. E cada um chama o seu Zord. Só que o que acontece? A gente sabe muito bem que para controlar o Zord você tem que estar meio sincado ali com eles, tem que estar em sincronia com o seu Zord. E como todos eles estavam psicologicamente abalados por conta do que tinha acontecido, eles não ficam 100% com o Zord, fica assim meio requenguela, sabe? Fica meio capenga. E por conta disso o Primator dá uma sova neles também. Ele tem uma hora, tem aquelas cenas, toda temporada, pelo menos a maioria delas tem aquela cena que o Zord não é o suficiente para ganhar do vilão e ele quebra. Em Turbo, se eu não me engano, a gente tem ali as partes dos Zords caindo, quebrando. Turbo ou Zell? Não lembro. Mas a gente tem ali cenas fortes de Zords sendo quebrados, e nessa é tão forte quanto porque a gente tem o Primator arrancando os braços do Megazord, né, do Cronos Megazord, e ele fica sem poder lutar. Os Rangers eventualmente saem do Zord, né, porque não tem mais o que fazer, e o Primator ele encolhe de volta ao tamanho normal dele. Para piorar a situação, a gente descobre que o Primator ele já estava envolvido na treta lá do episódio anterior, que envolvia o Anton Mercer. E nessa ele conseguiu roubar uma arma de portais da empresa do Anton, e ele usa essa arma para abrir um portal. Ele dá uma nocauteada no Marv e leva o Marv para esse portal que ninguém sabe para onde está levando, para quando está levando. E aí, né, a galera fica sem saber o que está acontecendo. Tipo, agora ele está sem líder, o bicho foi embora, deixou os Zords todos variados, o que a gente vai fazer? Eles entram de volta na nave. Como a nave também sofreu um monte de avaria por conta dos feitos do Primator e de toda a briga, ela começa a pirar, né? A gente sabe que essa nave ela não é a Ferrari das naves, né? Ela apresenta vários pequenos defeitos ao longo do uso dela. E aí tem uma hora que eles estão tentando sair, não conseguem, e o Alpha fala: seguinte, a gente está caindo, a gente está saindo do fluxo temporal e a gente vai bater em algum lugar. Quando ele fala isso, a nave já cai no chão, já arrebenta toda, mas dá tempo do Alpha
vê no painel aonde eles estão. E é justamente nessa hora que os Rangers, eles começam, os que sobraram, né, sem o Marvel, eles começam a olhar pelas janelas, eles veem um monte de cavaleiros medievais gritando que eles são bruxos, porque eles saíram do nada, e aí o Alpha revela que eles estão no século 6. E a gente fica sem saber o que vai acontecer, porque o episódio acaba aí. E esse é um episódio maneiro, que não tem tantas lutas, mas a luta que tem é uma luta que o Zord fica todo arrebentado, sem braço, o Marvel é raptado, a gente tem um monte de revelação, tipo, tem o irmão, a outra perdeu os pais, o outro tinha um cachorro robô, tipo, e agora eles estão numa época medieval, numa cena super Evil Dead 2, o final de Evil Dead 2 é exatamente assim, o Ash ele vai pro passado, quando ele chega lá, todo mundo fica, aponta, chama ele de rei, alguns chamam ele de bruxo, no começo de Arm of Darkness, o Ash é levado como um bruxo, por estar fazendo uma coisa que era muito fora ali da época medieval, e é justamente nesse cenário que a gente acaba o episódio 10 de Power Rangers Hyperforce, cara. Eu lembro que no dia eu fiquei muito... O que tá acontecendo, cara? Porque não tinha muita explicação, foi revelação demais e terminou de um jeito muito bombástico, cara. E essa é a beleza dessa temporada, cara, que é muito boa, de verdade. E aí com isso, com esse final bombástico do 10º episódio, a gente encerra o nosso review de hoje. Espero não demorar tanto para voltar a trazer os próximos, até porque esse próximo episódio, o 11, até onde eu lembro, eu vou deixar um gostinho para vocês, é um baita episódio. A gente tem, né, personagens muito bacanas aparecendo, tem convidados especiais já nos próximos episódios que a gente vai aqui revisar, né? Mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado dos reviews de hoje, espero que vocês tenham gostado dos episódios e das tramas e vocês estejam entendendo um pouquinho mais sobre cada um dos nossos personagens, porque isso, fora, além de toda a briga e de todas as faíscas e das roupas, cara, construção de personagem é uma das melhores partes de Power Rangers faz muito bem e Hyperforce faz tão bem quanto todas as outras temporadas. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso review, se você está gostando de Hyperforce, está acompanhando com a gente, não esquece de comentar o que você está sentindo, o que você achou desses episódios aqui embaixo nos comentários com a hashtag Squad do Poder. Outra coisa que você não pode esquecer também é seguir a gente nas redes sociais, é só seguir Mega Power Brasil, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, todas as redes sociais, estamos lá como Mega Power Brasil, e de clicar no Power Sino, porque vocês sabem muito bem que o YouTube ele tá nessa aí de não dar notificação. Então se você assina ali, se você clica no Power Sino, você já faz parte do Squad do Poder. E se você é do Squad do Poder, quando a gente solta vídeo, você já recebe, tanto comigo, quanto com a Ana, quanto com o Rafa, enfim, clique no sino, sejam felizes, deixem nos comentários com a hashtag Squad do Poder e a gente se vê. Que o poder os proteja.